Vamos lá então, irmãos. Um dos aspectos bem fundamentais aí de toda essa história do Antigo Testamento com a nação, em relação à nação de Israel, que a gente precisa entender, o Senhor, com o povo ali na época de Moisés, o Senhor dá a lei ao povo e o Senhor pede que o povo obedeça aos mandamentos. E ali em Deuteronômio, Levítico capítulo 21, por exemplo, Levítico capítulo 26, tem uma parte ali que eu tenho certeza que a maioria de vocês já tiveram contato, que são as bênçãos e as maldições ali da lei de Moisés. Então, se o povo de Israel seguisse a lei, cumprisse a lei, eles seriam abençoados de diversa forma. Se o povo de Israel não obedecesse a lei, eles seriam também punidos, eles também seriam castigados. E dentro dessas maldições da lei, ou como a Bíblia chama, maldições da aliança, uma dessas questões era que se Israel não andasse nos caminhos do Senhor, se Israel cometesse idolatria, Israel iria para o cativeiro. Isso está escrito na lei. O cativeiro nunca foi uma surpresa para Israel, como se eles não soubessem que isso iria acontecer. Dentro da lei mosaica estava escrito que se Israel não se submetesse ao Senhor e não andasse nos seus mandamentos, o Senhor iria enviar nações para subjugar Israel, como aconteceu em todo o período do livro de Juízes, tá? E guarde essa informação aí, que lá na frente também ela vai ser relevante. E foi isso que aconteceu com Israel, no cativeiro da Síria, no cativeiro da Babilônia. Israel foi levado para o cativeiro porque eles estavam em desobediência ao Senhor. Eles estavam cometendo idolatria. E mesmo depois que Israel voltou, Israel nunca mais teve a glória que teve no reinado de Davi e no reinado de Salomão. E o contexto do Novo Testamento é: Israel está sendo subjugado pelo Império Romano. No Novo Testamento, Israel não é uma nação livre. No Novo Testamento, Israel, eles estão na terra prometida, irmãos, sim ou não? No Novo Testamento, Israel está na terra que Deus prometeu a Abraão? Mais ou menos, né? Eles estão na terra, mas eles não estão ocupando todos os limites da terra que Deus prometeu lá em Gênesis 15. E, ao mesmo tempo, eles não têm o controle ou a independência da terra. Por quê? Quem está controlando tudo? O Império Romano. Israel tem uma certa liberdade religiosa. O Império Romano era um império opressor, mas ele chegava a dar liberdade para o povo judeu viver da forma como eles quisessem, e dentro ali entre eles ter certas hierarquias. Este é o contexto do Novo Testamento. E quando Jesus nasce, o que é que os anjos dizem lá? Este é o filho de Davi. Este é aquele que vai vir para libertar Israel. Este é Emanuel. Este é o que foi prometido a Abraão, foi prometido para Davi. Então existe uma grande expectativa sobre quem é Jesus, sobre o nascimento de Jesus. E aí, quando Jesus começa o seu ministério, quando Jesus começa a realizar milagres, o que acontece com as multidões? Ele é o Messias, ele que deveria de vir. A expectativa dos discípulos e de todo o povo de Israel é que o Messias viria, libertaria Israel da opressão dos romanos e estabeleceria o reino de Israel e o reino sobre todas as nações. Era essa a expectativa. Tanto que você pode anotar aí um texto, nós não vamos ler, lá em Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11, é um texto onde João Batista está preso. Quem foi João Batista, irmãos? Foi o profeta que preparou o caminho do Senhor. João Batista foi o cara que estava pregando antes de Jesus, dizendo: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, pois o Messias está chegando. Eu não sou digno nem de desatar as correias da sandália dele. Eu batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo.
está aqui alguém que é maior do que a mim, é necessário que eu diminua e ele cresça. Esse é João Batista. Em determinado momento do ministério de João Batista, ele confronta Herodes e ele é colocado na cadeia. Quando ele está lá na cadeia, ele manda os seus discípulos fazerem uma pergunta para Jesus. Jesus, és tu mesmo que deveria de vir, ou nós devemos esperar outro? João Batista, que preparou o caminho, pregou antes de Jesus, batizou Jesus, viu a pomba descendo sobre Jesus, ouviu a voz do céu, está na cadeia e agora ele está em dúvida sobre a identidade de Jesus. És tu mesmo ou devemos esperar outro? Irmão, por que João Batista está fazendo essa pergunta? Meio óbvio, né? Ele está na cadeia. Como é que o profeta, que organiza tudo, que prepara as pessoas para que o Messias chegue, está na cadeia? Faz algum sentido para João Batista estar na cadeia se o Messias chegou? Nenhum. E aí João Batista fala: Jesus, então, alô, não sei se tem como, mas eu estou aqui na cadeia. A expectativa de João Batista era que Jesus fosse libertar ele. E aí Jesus responde: olha, fala para João que os cegos estão vendo, os surdos ouvindo, os paralíticos estão andando, os sinais do reino estão se manifestando. E diga uma outra coisa: bem-aventurado aquele que não se ofender por minha causa. Ele está mandando um recado para João, dizendo: João, talvez eu não vá agir da forma como você está esperando que eu haja. Você vai se escandalizar? Bem-aventurado se você não se escandalizar com isso. Então a expectativa dos discípulos constantemente é essa. Mateus capítulo 16, olha só. O que acontece em Mateus capítulo 16? O episódio é muito interessante. Mateus capítulo 16, nós temos 2 episódios lá. Jesus pergunta para os discípulos: o que estão dizendo que eu sou? Aí uns dizem que é João Batista que ressuscitou, outros dizem que é o profeta, Jeremias. Não, mas e vocês, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz: olha, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o libertador, o ungido, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, olha só, não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi o meu Espírito. Que baita revelação que você teve agora. E te digo, tu és Pedro, sobre essa rocha edificarei a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Pedro deve ter ficado como, né? Rapaz, acertei uma, né? Agora eu vou deslanchar. Um versículo depois, Jesus começa a falar que é necessário ele ir para Jerusalém, sofrer na mão dos líderes de Israel e ser morto. Mateus 16, irmão, é a primeira menção que Jesus faz dos seus sofrimentos, tá? Isso já não é no início do ministério, já é do meio para o fim. É a primeira menção que Jesus fala que ele vai morrer na cruz. E ele diz que vai sofrer, vai morrer, vai ser crucificado, vai ressuscitar. E aí o texto diz que Pedro chama ele de canto. Irmão, a audácia de Pedro, né? Pedro foi fazer um Mateus 18 com Jesus antes de Mateus 18 ser escrito. Chamou Jesus no particular. E aí falou assim: mestre, Deus tenha misericórdia de ti. Longe de ti acontecer tal coisa, isso não vai acontecer com você. E aí Jesus olha para ele: ô irmão, para trás de mim, Satanás. Coitado de Pedro, né, gente? Essa história foi de 0 a 100 muito rápido, né? Primeiro tu és Pedro, sobre essa pedra edificar a minha igreja. Para trás de mim, Satanás, porque não pensam nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Agora, irmãos, qualquer um de nós teria a mesma atitude de Pedro. Por quê? Como é que Jesus, o Messias, o filho de Davi, você imagina Davi chegando e falando para os companheiros dele, falando: olha, eu vou sofrer na mão dos líderes, tá? Vou ser crucificado. Davi jamais falaria isso. Quanto mais o herdeiro do trono de Davi, jamais falaria uma coisa dessa. Então Pedro estava certíssimo
na correção que ele fez a Jesus na concepção dele. O Messias não pode ser crucificado. Você veio para libertar a gente do Império Romano, estabelecer o reino a Israel e reinar sobre todas as nações. Que história é essa de morrer? E aí a história segue, os discípulos não estão entendendo. Mateus capítulo 19 tem uma outra história muito interessante. É aquela passagem do jovem rico. E aí o jovem rico vai embora, não aceita a proposta de Jesus. E aí Jesus fala o seguinte: como é difícil um rico entrar no reino de Deus. E aí os discípulos ficam assustados. Pedro pergunta: quem pode ser salvo? E Jesus responde: olha, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. E Pedro faz a seguinte pergunta para Jesus: e nós, que deixamos tudo e te seguimos, que recompensa teremos? Vai comigo no versículo 28, Mateus 19, 28. Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas. O que Jesus está dizendo? Olha, na restauração de todas as coisas, no estabelecimento do reino, ele continua: quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, ele está fazendo uma referência a ele mesmo. Vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Perceba o que Jesus está falando para os discípulos: olha, quando eu for restaurar todas as coisas, na regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês se assentarão comigo em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Como você acha que os discípulos entenderam isso aqui? Não, eles entenderam que Jesus estava falando sobre nós estarmos assentados com Cristo nas regiões celestiais, como diz Efésios, né? Certeza que eles entenderam isso. Jesus estava prometendo que um dia todos nós estaríamos assentados. Esses 12 tronos aqui são nós assentados com Cristo nas regiões celestiais. Eram tronos espirituais, era simbólico, não era literal esses 12 tronos. Porque Efésios diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, reinando com Cristo. Será que eles entenderam dessa forma? Vamos olhar o próximo capítulo, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 20. Gente, os capítulos aqui, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, é tudo questão de 1, 2 semanas os acontecimentos. São muito próximos, são as últimas semanas do ministério de Jesus. 20, 20. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, e prostrando-se fez um pedido. O que queres? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino, estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Ô irmão, as mães fazendo os filhos passar vergonha há mais de 2000 anos, né? Sempre. As mães se identificando, né? Não, eu também ia pedir isso para o meu filho. Vamos ver a resposta de Jesus, 22. Disse-lhe Jesus, acompanha comigo aí. Presta atenção. 22, né? Vocês não sabem o que estão pedindo. Eu já falei que esses tronos são espirituais e simbólicos. Não vai ter 12 tronos. Por que vocês estão pedindo para sentar um à esquerda e outro à direita? Vai estar todo mundo pertinho de mim agora. Não vai ter esse que vai estar mais perto e outro que vai estar lá na ponta. É todo mundo agora juntinho, nos tronos espirituais. Está escrito isso aí na sua Bíblia, gente? Não, né? Teve gente que já estava perdido na leitura. Fala, me perdi, que versículo que ele está lendo. Graças a Deus eu não estou lendo nenhum versículo. Não foi isso que Jesus falou. A resposta de Jesus é: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Vocês podem beber do cálice que eu vou beber antes de me assentar no meu trono glorioso? E aí os discípulos inocentemente respondem: podemos. Eles não sabem o que estão falando, gente. Sabe o que eles não sabem o que estavam falando? Jesus está fazendo uma referência: que cálice é esse? Sofrimentos. Pai, por favor, afasta de mim
este cálice. Ele está falando dos seus sofrimentos. Vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Eles respondem, podemos. E aí Jesus, certamente vocês beberão do meu cálice. Jesus já está profetizando o sofrimento vindouro dos discípulos. Com exceção de João, todos os outros foram martirizados. Mas eles não sabiam do que eles estavam falando. Por quê? Quando Jesus é preso, o que eles fazem? Bebem do cálice junto com Jesus? Não, fogem de medo. Eles não sabiam o que estavam falando. Mas Jesus profetiza o sofrimento dos discípulos. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àquele que foram preparados para o meu Pai. Jesus não muda a expectativa de ter um à direita e ter um à esquerda. É um trono literal para julgar as 12 tribos de Israel. Ele muda a forma como eles vão se assentar no trono. E aí o texto continua discorrendo que os discípulos começam a brigar, obviamente, né? Porque os dois estão querendo ser superior aos outros. E aí Jesus diz, aquele que quiser ser o maior, seja o que serve, seja o menor. A exemplo do Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus não muda a expectativa dos discípulos. Jesus muda o caminho pela qual essa expectativa vai ser suprida. Bom, vamos agora aqui em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21 é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus vai entrar em Jerusalém e ele fala para os discípulos, olha, vão lá em tal lugar buscar o jumento, com a cria de jumenta, que eu vou entrar aqui agora em Jerusalém montado no jumentinho. E aí os discípulos vão buscar o jumento, Jesus disse, se alguém perguntar, diz que o mestre está precisando. Os discípulos buscam, Jesus entra em Jerusalém, e qual é a reação das pessoas quando Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho? As pessoas estendem as roupas pelos caminhos, cortam ramos de oliveira e diz, bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Estão recitando um salmo messiânico, estão recebendo Jesus em Jerusalém como o Messias. As crianças estão celebrando, a cidade está uma loucura. As pessoas estão perguntando, o que está acontecendo? É Jesus o Nazareno, ele está entrando aqui como o Messias. E aí Mateus diz o seguinte, isto aconteceu para que se cumprisse as palavras do profeta que dizia, digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, numa jumentinha, cria de jumenta. Jesus entra em Jerusalém montado num jumento para cumprir uma profecia. Qual profecia? Zacarias. Vamos rapidamente, Zacarias 9. Vamos ver essa profecia. Zacarias 9:9. Olha como começa a profecia, Zacarias 9:9. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. E é exatamente isso que está acontecendo onde? Mateus 21. A cidade se alegrando, Jesus entrando num jumentinho, cumprindo Zacarias 9:9. Mas a profecia não acaba aí. Olha o versículo 10. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim, os cavalos de Jerusalém, os arcos de batalha serão quebrados, ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro e do Eufrates até os confins da terra. A mesma profecia diz que esse que vem humilde montado num jumento, o que ele vai fazer? Dominar de um mar a outro mar. Este que vem humilde, o que ele vai fazer? Estender a paz às nações. Ele vai destruir os carros de guerra. Basicamente o versículo 10 está dizendo, esse que vem no versículo 9, vai estabelecer o reino de Deus no versículo 10. Agora se coloque no lugar de um discípulo que conhecia as profecias. Quando Jesus manda buscar o jumentinho para entrar em Jerusalém, o que os discípulos estão pensando? Ah, meu irmão,
é agora. Vamos nos alegrar. Porque se ele está cumprindo Zacarias 9:9, o que ele vai cumprir também? O versículo 10. E por isso que Jerusalém está naquela festa. Mas aí o que acontece lá em Mateus 21? Volta para lá. Ao invés de Jesus começar a tomar o poder de Roma e estabelecer o reino, ele vai lá no templo, revira as mesas do templo e diz: vocês transformaram a casa de oração em um covil de ladrões e salteadores. No capítulo 23, ele começa a escrachar os fariseus. Sepulcros caiados, limpam o exterior, mas o interior está sujo. Irmãos, se um dia o pastor abrir a Bíblia e falar que vai pegar em Mateus 23, cuidado. Porque é um capítulo que Jesus, do início ao fim, ele só está insultando aqui a liderança de Israel. Ele está exortando aqui, xingando a liderança de Israel, um capítulo triste, forte. E aí no final do capítulo, preste atenção, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir você como filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu lhes digo que não me verão mais, até que clamem, bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus aqui está profetizando a destruição do templo. A casa de vocês ficará deserta. Vocês não me verão mais, até que clamem, bendito é o que vem em nome do Senhor. Onde eles estavam clamando isso? Mateus 21, lá atrás. Mas aqui ele está falando especificamente para a liderança. Vocês não vão me ver mais, até que vocês me reconheçam como Messias. Porque quem não reconhecia Jesus como Messias era a liderança de Israel. A pergunta é, eles viram Jesus novamente? Viram. Jesus foi crucificado na frente deles. Jesus não estava falando de ver com os olhos naturais. Jesus estava falando, vocês não vão me ver, como Zacarias 9:9 diz, entrando como um rei em Jerusalém, até que vocês reconheçam que eu sou o Messias. É isso que Jesus está falando e profetizando aqui. E aí nós temos Mateus 24, o sermão profético de Jesus. Olha o que está acontecendo. Versículo 1. Jesus saiu do templo, e enquanto caminhavam, os seus discípulos aproximaram-se e mostraram as construções do templo. Irmão, por que os discípulos estão mostrando as construções do templo para Jesus? Você acha que Jesus não conhecia o templo? Óbvio que ele conhecia. E os discípulos, por que os discípulos estão mostrando o templo? Porque Jesus acabou de falar que o templo ia ser destruído. E os discípulos não estão entendendo absolutamente nada. Você acabou de entrar em Jerusalém, montado num jumentinho. Aí você vai lá no templo, derruba tudo. Começa a xingar os líderes de Israel. Agora está dizendo que o templo vai ser destruído. Jesus, o templo? Olha as construções do templo. Sério, Jesus? Versículo 2, vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra que não sejam derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim desta era? Por que os discípulos estão fazendo essa pergunta, irmãos? Porque eles não estão entendendo nada. Jesus, então tá, quando que isso vai acontecer? Perceba algo, qual é o sinal da tua vinda? Vinda? Jesus já tinha ido? Não. A gente lê vinda aqui, logo a gente já pensa na segunda vinda de Jesus, né? Mas Jesus não tinha nem ido aqui. Como que eles estão? Vinda aqui não é exatamente
a mesma coisa que nós estamos pensando hoje. Vinda aqui quando é que você vai se apresentar como Messias mesmo? Quando você vai vir como Messias? Porque a gente não está entendendo, a gente achou que era agora. Qual é o sinal da transição dessa era caída para a era vindoura? Sinal do fim do mundo, da transição das eras. Mundo aí não é cosmos, não é terra, chão, é era, aion. Qual é o final do fim desta era má? E aí Jesus começa falando então os sinais. Guerra, rumores de guerra, nação contra nação. Ele fala abominação da desolação, uma grande tribulação. Vocês vão ser espalhados mais uma vez. E aí ele fala, e o Filho do Homem vai vir, são os sinais do fim do mundo. Mas vamos continuar um pouco sobre a importância de Israel. Outro texto muito importante, nós não vamos ler, Lucas 24, muito importante porque é os discípulos no caminho de Emaús. Eles estão voltando para casa e como que eles estão, você lembra? Tristes. Nós achávamos que ele fosse a redenção de Israel. E aí Jesus, vocês são tardios de entendimento. Não porventura o Filho do Homem não tinha que sofrer todas essas coisas para entrar em sua glória? Jesus está dizendo para os discípulos, olha, eu precisava morrer e ressuscitar para depois reinar. Jesus está mostrando qual é o objetivo da primeira vinda dele para os discípulos. Isso é Lucas 24. Agora um texto que nós vamos ler, Atos capítulo 1. Esse texto também é muito mal interpretado. Versículo 3. Depois dos seus sofrimentos, Jesus apresentou-se a eles e deu provas indiscutíveis que estava vivo. Apareceu por um período de 40 dias falando acerca do reino de Deus. Irmãos, Jesus, ressurreto, com corpo glorificado, ficou 40 dias ensinando os seus discípulos sobre o reino de Deus. Isso sim é seminário bíblico de verdade, gente. O resto nem se compara. Jesus, você acha que Jesus é um bom professor, sim ou não? O melhor de todos, né? Com o corpo glorificado. 40 dias ali, tete a tete com os discípulos, ensinando acerca do reino de Deus. Meu irmão, eu queria ser uma mosquinha para ter escutado tudo o que ele estava falando. Versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Irmão, esses caras não desistem, né, disso aqui. É como se ele tivesse, Senhor, beleza, a gente entendeu que tinha que morrer, ressuscitar, para perdoar nossos pecados, entendemos isso aí. Agora o Senhor está dizendo que vai derramar o Espírito Santo. Beleza, então, é agora que vai restaurar o reino a Israel? Vamos ver a resposta de Jesus, versículo 7. Ele respondeu: vocês insistem em falar de reino a Israel? Não sabeis que não terá mais reino a Israel? E que agora o que vou fazer é com a igreja? Não tem mais restauração do reino a Israel? E foi tudo transferido para a igreja? Opa! O irmão não grita, amém. Você tem que prestar atenção na leitura, irmão. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Graças a Deus não, né? Porque não foi isso que Jesus falou. Eu já vi muitas pessoas presta atenção, atribuindo ignorância aos discípulos com essa pergunta. Como se os discípulos estivessem desconectados do que Jesus está falando e a pergunta deles não fizesse sentido. Irmão, que arrogância é essa?
de nós acharmos que os discípulos que conheciam a Torá, que conheciam o Antigo Testamento, que ficaram 40 dias de Jesus com o corpo glorificado ensinando o reino de Deus, que agora eles vão fazer uma pergunta que não tem lé com cré, que não tem nada a ver, e é a gente que sabe o que deveria ter sido perguntado, não eles. Que não tem mais nada a ver reino a Israel, que não vai mais restaurar um reino a Israel, que Israel não é mais importante no plano de Deus, que a nação de Israel hoje é só mais uma nação como qualquer outra. A gente atribui burrice aos discípulos. Mas vamos ver qual foi a resposta de Jesus. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu por sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Em algum momento aqui, Jesus disse que a pergunta deles estava errada? Em algum momento, Jesus ressignificou o que é reino de Israel? Em nenhum momento Jesus fez isso. Em algum momento, Jesus disse que esse reino era simbólico? O que Jesus mudou? Porque Jesus mudou algo, mas o que Jesus mudou? Quando vai acontecer? Jesus em nenhum momento colocou em dúvida se vai acontecer. Imagina que eu marco um almoço com você, e aí você pergunta para mim, quando que nós vamos almoçar? Eu falo, você não precisa saber a hora que a gente vai almoçar. Significa que a gente não vai mais almoçar? Não. Você não precisa saber a hora que a gente vai almoçar, mas nós vamos almoçar. É isso que Jesus está dizendo. O reino a Israel será restaurado. Essa é a verdade das Escrituras. Essa é a leitura que deve ser feita do Novo Testamento. E aí Jesus então, até o reino de Israel ser restaurado, o que os discípulos deveriam fazer? Pregar o evangelho a todas as nações. Enquanto o reino não é restaurado, o que nós devemos fazer? Pregar o evangelho a todas as nações. E perceba, Jesus fala Jerusalém, Judeia, Samaria, e Jesus ordena confins da terra. A minha pergunta para você é, os discípulos obedeceram a ordem de Jesus de pregar o evangelho aos confins da terra, sim ou não? Porque Jesus falou em Mateus 28 também, né? Vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Mateus 24:14 também, este evangelho do reino será pregado em todo mundo. Os discípulos foram pregar o evangelho para as nações, eles obedeceram Jesus, sim ou não? Se você lembra dos acontecimentos, em primeira instância, eles não foram. Quando é que o evangelho começou a ser espalhado? E o primeiro lugar fora de Jerusalém que o evangelho foi espalhado foi Samaria e Antioquia. Mas por que o evangelho chegou em Antioquia, irmãos? O que aconteceu antes disso? Perseguição em Jerusalém. Eles não foram por livre e espontânea vontade. Teve que ter uma perseguição que levou eles a pregar o evangelho em Antioquia. Atos capítulo 10. Como é que Pedro vai para a casa de Cornélio? Deus tem que dar uma visão para ele, um lençol descendo. Pedro, mata e come. Senhor, eu não. Nunca comi nada impuro e não vai ser hoje. Sou um bom judeu. Pedro, não chame de impuro o que eu purifiquei. O lençol desce 3 vezes. Olha, e aí na tua porta, Pedro, estão os homens aí do centurião. É para você ir lá na casa de Cornélio e pregar o evangelho na casa de Cornélio. Rapaz, por que Deus precisou insistir tanto com Pedro? Ele já não tinha mandado pregar o evangelho nas nações? A pergunta é, por que os discípulos não foram? Na cabeça dos discípulos, irmão, não fazia sentido as nações serem abençoadas. Por quê? O que Deus prometeu para Abraão? Terra, uma grande nação e bênção para as nações. Eles estavam na terra? Estavam mais ou menos, né? Eles eram uma grande nação, Israel? Não, eles ainda estavam debaixo do jugo romano. O Messias estava reinando sobre eles? Portanto, não tem como ser uma bênção para as nações. Na cabeça dos discípulos, Israel só seria uma bênção para as nações quando?
quando o Messias estivesse reinando sobre eles. Tanto que eles têm essa resistência em pregar o evangelho aos gentios. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, o que acontece? Ele está falando, pregando o evangelho. Enquanto ele prega o evangelho, o Espírito Santo cai na casa de Cornélio. O Espírito Santo cai sobre os gentios. Pedro fica impressionado. Como assim? As nações estão recebendo o Espírito Santo. O Messias não chegou ainda. É isso aí. E aí Pedro fala, não tem como negar a água. Eles foram batizados com o Espírito, vamos batizar nas águas. Quando Pedro batiza os gentios nas águas, meu irmão, aquilo dá um rebuliço na igreja em Jerusalém. Pedro, que história é essa que você está batizando o gentil? Aí Pedro fala, olha, eles receberam o Espírito Santo assim como nós recebemos em Atos 2. Eu vou negar? Se Deus está dando, eu vou negar? E aí nós temos o que, irmãos? Atos 15. O que é Atos 15? O primeiro concílio da igreja. Os gentios converteram. Os gentios entraram agora no plano. Os gentios receberam o Espírito Santo. O que a gente vai fazer? Um grupo falava, não, beleza, entraram, mas tem que circuncidar, tem que guardar toda a lei, não pode comer carne de porco, tem que virar judeu. O outro grupo falava, não precisa, eles podem continuar sendo gentios como eles são, só tem que ficar livre da imoralidade sexual, da carne oferecida a ídolos e do sangue, mas pode continuar comendo carne de porco. Aleluia! Atos 15, é o concílio da igreja. Então os gentios são inseridos no plano de Deus. E aí, irmãos, e Israel? Vamos para Romanos capítulo 9. Paulo vai explicar isso para nós. Romanos capítulo 9, versículo 1, ele diz: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração. Pois eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Paulo está dizendo que, Paulo que escreveu Romanos 8, quem gosta de Romanos 8 aqui? Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo. Somos mais que vencedores. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Romanos 8. No próximo versículo, Paulo diz: tenho grande tristeza e incessante angústia no coração. Quê? Paulo que escreveu Romanos 8 é o mesmo Paulo que está escrevendo Romanos 9. E ele diz que a razão da angústia dele é por causa dos irmãos dele segundo a carne, o povo de Israel. E por que ele está angustiado? Versículo 3. Eu até mesmo desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos. Paulo está dizendo que ele prefere perder a salvação dele para ver os irmãos dele, Israel, salvo. Você já viu outro cara na Bíblia que falou isso? Moisés lá atrás: Senhor, risca o meu nome do teu livro, mas não destrói esse povo. O que esses homens viram? Irmão, preste atenção, ele está falando, já é Novo Testamento aqui, tá? Ele está falando de Israel, os irmãos dele segundo a carne. Ele está falando de Israel que não é convertido. Ele está falando que eu prefiro ser amaldiçoado por amor a esse Israel que não é convertido. Ele não está fazendo uma referência a Israel ao remanescente que recebeu Jesus. Ele está fazendo uma referência a Israel que não recebeu Jesus. E ele continua dizendo: deles é a adoção, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo, as promessas, deles são os patriarcas, a partir deles traça a linhagem humana de Cristo. Paulo está dizendo o seguinte, cara, do povo de Israel, sabe o Antigo Testamento que você lê as histórias e você vibra? Sabe o Antigo Testamento que você lê a história do templo
e da glória de Deus enchendo o templo, e eles abaixados porque a glória de Deus encheu o templo. Sabe a história que o Mar Vermelho foi aberto e eles atravessaram? A história dos patriarcas, a entrega da lei no Monte Sinai, o monte fumegando. Êxodo dizendo, todo o Antigo Testamento, Paulo está dizendo, é com eles essa história. Não só isso, sabe Jesus que você adora todo dia, ou deveria pelo menos, não só nos domingos? Sabe esse Jesus que você entrega toda a sua vida, a sua paixão, o seu coração, que você fala que ama? Sabe esse Jesus que morreu pelos nossos pecados? Vem da linhagem desse povo. E por que Paulo está dizendo que ele tem grande angústia? Este povo rejeitou o Messias. O povo escolhido por Deus em Gênesis 12, para o Cristo nosso Salvador, vir da descendência deles, da linhagem deles. Deus passa 2000 anos organizando este povo, para enviar o seu Filho, 100% Deus e 100% homem. Quando Jesus chega, este povo, que foi preparado por 2000 anos, crucifica o Messias. E é por isso que Paulo está dizendo, eu preferia ser amaldiçoado, perder a minha salvação para que isso não acontecesse. E eu tenho uma tristeza diária no meu coração. Eu tenho uma angústia incessante. Eu sou o Paulo de Romanos 8. Eu sei que nada me separa do amor de Deus. Eu sei que eu sou mais que vencedor. Eu nem sei o que é ser mais que vencedor. Vencedor já estava bom, é mais que vencedor. Eu sou esse Paulo de Romanos 8, mas toda vez que eu vou dormir, eu coloco a minha cabeça no travesseiro, eu tenho uma angústia, uma incessante dor, uma angústia que não passa. Mesmo sabendo de tudo isso de Romanos 8, tem uma angústia no meu coração, por causa dos meus irmãos. Por causa dos meus irmãos, que no sábado, estavam numa rave adorando um outro Deus. Por causa dos meus irmãos, que hoje não são uma nação temente a Deus. Até hoje estão rejeitando o Messias. É isso que Paulo está falando em Romanos 9. E ele continua no versículo 6. Não pensemos que a palavra de Deus falhou. Não pense isso. Porque você vê Israel nessa condição, você olha para as promessas, a palavra de Deus falhou. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filho de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendentes de Abraão, pois foi assim que a promessa foi feita, no tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. E aí Paulo vai falar então da escolha divina, e vai falar que não são todos, não basta ser filho de Abraão para ser descendente e receber a promessa. Lembra o que João Batista fala? Olha, vocês estão achando aí que ser filho de Abraão é suficiente para ser salvo? Até dessas pedras aqui, Deus pode suscitar filho de Abraão. Não basta ser naturalmente judeu, precisa se arrepender e crer no Messias. É isso que Paulo está falando, e no capítulo 10, ele diz o seguinte: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Qual deve ser o nosso principal foco de oração por Israel? Salvação. Salvação, mais ainda do que simplesmente libertação dos inimigos. Porque não adianta nada eles serem libertos do Hamas se eles não forem salvos. Óbvio que nós não queremos morte, óbvio que nós queremos paz, mas o que nós mais queremos é salvação.
O Salmo diz: em vão guarda o sentinela, se Deus não está vigiando a casa. Em vão vigia o sentinela, se Deus não estiver guardando. Sabe o que esse texto está dizendo? Não adianta. Não adianta ser livre do Hamas, se Deus não estiver guardando. O que é a nação de Israel? O que foi esse conflito? Pegaram eles de surpresa. Exato, em vão guarda o vigia, se Deus não estiver guardando. A súplica e oração precisa ser por salvação. Paulo continua, versículo 2: posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus, procuraram estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Capítulo 11. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? A pergunta é essa. Deus rejeitou Israel? Mesmo Israel tendo rejeitado o Messias, Deus rejeitou o seu povo? Paulo responde: de maneira nenhuma. E olha o argumento que ele dá: eu mesmo sou israelita. Como que Deus rejeitou Israel se eu estou aqui? Descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a qual de antemão conheceu. E aí ele vai dar o exemplo de Elias, que Elias foi se queixar a Deus: Deus, só sobrou eu dos profetas. E Deus fala para ele: Elias, não, tem 7.000 que não se dobraram. E ele está dizendo, versículo 5: assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Deus rejeitou Israel? Não. Deus não tem mais nada a ver com Israel? Não. Existe um remanescente eleito segundo a graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Se fosse, não, a graça não seria graça. Agora, vamos ali para o versículo 11. E aí o nosso papel na história. Novamente pergunto: acaso eles tropeçaram para que ficassem caídos? O que Paulo responde? De maneira nenhuma. Irmãos, a nação de Israel rejeitou o Messias. Significa que eles vão permanecer nessa condição de rejeição do Messias para sempre? De modo nenhum. Eles caíram para que ficassem caídos? Não. Qual é a condição atual? Tropeçaram, estão caídos, vão ficar caídos para sempre? De modo nenhum. Perceba agora o argumento de Paulo. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios. Por que Pedro foi pregar lá na casa de Cornélio? A nação de Israel rejeitou o Messias. Muito bem, Deus disse: vocês me rejeitaram? Ok. Eu vou pegar um povo que nem era povo. Eu vou pegar um povo que nem estava me buscando, e eu vou derramar o meu espírito sobre esse povo. Por causa da transgressão de Israel, uma janela de oportunidade de salvação se abriu para nós. De acordo com a lógica do plano, quando era para as nações serem salvas? Quando o Messias estivesse reinando em Israel. Você percebe que houve uma antecipação. Romanos 8, Paulo diz que nós temos as primícias do Espírito. Primícias é a primeira colheita, apontando para a colheita maior. Irmão, vou repetir isso, que isso é importante você entender. A lógica do plano de Deus era que as nações fossem alcançadas quando? Quando Israel fosse alcançado. Quando o Messias estivesse reinando em Israel, as nações todas seriam alcançadas. E isso vai acontecer no reino de Deus, no milênio. Todas as nações serão alcançadas. Isaías 2, os povos verão e dirão: vamos a Sião aprender a lei do Senhor. Tá? Isso vai acontecer. Mas houve uma antecipação. Nós fomos salvos antes.
de todas as nações. Nós fazemos parte das nações. Por causa da transgressão, a salvação chegou aos gentios. Por que você foi salvo, meu irmão? Para glorificar a Deus, para andar em santidade, todas essas coisas. Mas, missiologicamente falando, o objetivo missional da sua salvação, Paulo vai explicar aqui, presta atenção. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para fazer o quê? Provocar ciúmes em Israel. Por que nós fomos salvos em antecipação, meu irmão? Para provocar ciúmes na nação de Israel. A nação de Israel rejeitou o Messias. Deus, vocês rejeitaram o Messias? Vocês estão rejeitando o meu Espírito Santo? Ok. Eu vou pegar aquilo que era para vocês e vou dar para as nações. E qual o objetivo em dar isso para as nações? Causar ciúmes na nação de Israel. A nação de Israel precisa olhar para a igreja nas nações e dizer: eu quero isso que você tem. Israel precisa olhar para a igreja nas nações e dizer: ei, este Espírito Santo foi prometido a mim. Como é que vocês são cheios do Espírito Santo assim? Essa Bíblia que vocês amam e que vocês conhecem tão bem, é a minha Bíblia. Eu quero isso que vocês têm. E eu vou explorar mais isso, mas vamos continuar, versículo 12. Se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso, riqueza para os gentios, imagina a sua plenitude. Irmão, olha o que Paulo está dizendo. Se o fato deles terem tropeçado e transgredido, a salvação chegou a nós, se o fracasso deles foi riqueza para o mundo, imagina quando eles se levantarem, a aceitação deles, o que vai ser? Meu Deus do céu. Ele não falou ainda o que vai ser, mas ele vai falar. O texto continua, versículo 13, presta atenção, uma mensagem de Deus para você. Estou falando a vocês, gentios, uma vez que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério. O que Paulo está querendo dizer? O seguinte: exaltar o meu ministério. Eu sou o apóstolo dos gentios, eu vou ser o melhor missionário que existe. Eu exalto o meu ministério. Eu vou pregar, eu vou ser o melhor pregador. Eu vou ensinar vocês, eu vou ser o melhor naquilo que eu vou fazer. Eu vou me doar, eu vou me gastar. Eu vou sofrer naufrágio, eu vou sofrer chibatadas. Eu vou ser dado como morto. Eu vou entregar a minha vida por completo a vocês. Eu vou me dedicar ao máximo que eu puder ao meu ministério. Por que, Paulo, você vai fazer isso? Versículo 14. Na esperança de que alguma forma eu possa provocar ciúmes em meu próprio povo e salvar alguns deles. Meu irmão, por que Paulo está indo pregar o evangelho nas nações? Para gerar ciúmes em Israel. Quantos missionários você conhece que estão fazendo missões nessa perspectiva? Porque essa era a perspectiva de Paulo. Se Paulo estava fazendo missões nessa perspectiva, creio que nós temos um padrão de como as missões devem ser feitas. Por que precisa existir uma igreja forte nas nações para provocar ciúmes na nação de Israel? E vocês vão ver onde eu quero chegar com isso. Versículo 15. Se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação senão vida dentre os mortos? Paulo está dizendo que quando a nação de Israel aceitar Jesus como Messias novamente, vida dentre os mortos, a ressurreição dos mortos. Você sabe que ressurreição dos mortos é sinônimo do quê? A volta de Jesus. Por que nós estamos orando pela salvação de Israel? Vamos lá, por que Paulo está pregando o evangelho em Roma? Ele ama nossa, Deus colocou Roma no meu coração. Qual é a nação que Deus te deu? Não, a Roma, tem a bandeira de Roma, eu amo o povo de Roma. Não tem problema,
Pode amar, Deus pode te dar uma nação. O que eu estou querendo dizer, a motivação de Paulo em pregar o evangelho às nações não era o amor que ele tinha simplesmente pelos irmãos em Roma. E ele tinha, no início da carta ele fala isso. Mas ele disse, eu estou pregando o evangelho para vocês, mas é porque eu quero gerar ciúmes em Israel. Eu quero que Israel seja salvo. Por que Paulo quer que Israel seja salvo? É porque eu amo Israel. Simplesmente isso. Não. O que Paulo está mirando, meu irmão? O que Paulo quer? Paulo quer o retorno de Jesus para a terra. Paulo quer a vinda do reino de Deus. E ele descobriu o caminho para isso. E qual é o caminho? A nação de Israel precisa reconhecer ele como Messias. Não adianta todas as nações do mundo reconhecerem. Se a nação de Israel não reconhecer, não há vida dentre os mortos. Jesus não volta. E Paulo descobriu que o caminho para a volta de Jesus tem a ver com a nação de Israel ser salva. E ele descobriu que o caminho para a nação de Israel ser salva tem a ver com ela sentir ciúmes da igreja nas nações. Por isso eu exalto o meu ministério. E eu vou pregar o evangelho nas nações, porque eu quero ver uma igreja forte se levantando nas nações, uma igreja que ama Israel, e que no momento de maior crise na história de Israel, essa igreja vai se posicionar ao lado de Israel, e causar ciúmes na nação de Israel. É isso que Paulo está dizendo. E ele continua dando exemplo de uma árvore que nós fomos enxertados na oliveira. A oliveira aí é Israel, tá? A oliveira não é Jesus. Nós fomos enxertados em Israel. As raízes da nossa fé são raízes judaicas. A Bíblia que nós lemos foi escrita em hebraico. O Deus que nós adoramos é judeu até hoje. Nós cantamos Yeshua, é o nome hebraico de Jesus. As raízes da nossa fé são raízes judaicas. Este é motivo suficiente para você apoiar a nação de Israel. Porque se não fosse a nação de Israel, você não estaria aqui hoje. Paulo fala, versículo 25. Vamos um pouco antes, 22. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com os que caíram, mas bondade para com você que permanece na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é fiel para enxertá-los outra vez. Ramos foram cortados. Foram os judeus que negaram a Jesus. Ramos foram cortados. Mas se eles não continuarem na incredulidade, o que vai acontecer? Serão enxertados novamente. Versículo 23, e quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava, por natureza, e de maneira antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Sabe o que Paulo está dizendo? Irmão, você era oliveira brava. Foi enxertado numa outra espécie de oliveira, oliveira cultivada. Enxerto, todo mundo sabe o que é, quando você coloca um galho que está cortado num tronco de uma árvore, e ele vai recebendo vida e volta a viver, e começa a fazer parte daquela árvore. Paulo está dizendo, você era outro tipo de árvore, e foi enxertado na oliveira. Você acha que a própria oliveira, da mesma espécie, não vai ser enxertado novamente? Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, se você foi salvo, meu irmão, com certeza Deus pode salvar o povo de Israel. Com certeza. Deus pode salvar a nação do céu. Versículo 25, irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não se tornem presunçosos, tá bom? Não ignore isso aqui que Paulo está dizendo, para que você não se torne arrogante. E depois não grave um vídeo para 900.000 pessoas, dizendo que Deus não tem mais nada a ver com Israel. Dizendo que a igreja é o novo Israel de Deus e que Deus não tem planos mais para Israel. Não seja essa pessoa.
Não ignore o mistério para que você não se torne um arrogante, achando que a igreja substituiu Israel nos planos de Deus. É isso que Paulo está falando. Israel experimentou o endurecimento em parte, não é total o endurecimento, até que chegue a plenitude dos gentios. Tem prazo de validade o endurecimento de Israel, até que chegue a plenitude dos gentios, até que o número de gentios salvos nas nações se completem, e até que haja essa igreja forte e gloriosa nas nações. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. Irmão, se a igreja substituiu Israel, então quem que é esse Israel que está falando aqui? É a igreja, né? Se a igreja substituiu. Vamos lá, vamos pensar nessa linha de raciocínio aí. A igreja substitui Israel. A igreja é o novo Israel. Aí Paulo está dizendo que os gentios, a igreja nas nações, precisa gerar ciúmes. É Israel, mas Israel agora é a igreja. Aí, como que fica toda essa matemática que Paulo falou aqui? Se Israel agora não tem mais nada a ver e a igreja é o novo Israel. Faz sentido para você isso aqui? Nenhum, né? E assim está escrito: todo Israel será salvo. Versículo 26, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Esta é minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Irmão, leia depois esse versículo, tá? Está lá em Isaías 59. O contexto desse versículo é totalmente escatológico. O libertador virá de Sião e desviará de Jacó as impiedades, no momento em que os inimigos de Israel vão estar cercando Israel. Este é o contexto do versículo. Isso aqui é escatologia. Olha aqui, como nós devemos enxergar Israel hoje? Israel hoje é povo de Deus ou não é? Olha só o versículo 28. Quanto ao evangelho, eles são o quê? Inimigos por causa de vocês. Por que eles são inimigos quanto ao evangelho? Porque eles não abraçaram o evangelho, eles são incrédulos. Eles são pessoas que não nasceram de novo. Israel hoje, gente, nesse sentido, não é povo de Deus, no sentido de que eles não nasceram de novo. Quanto ao evangelho, eles são o quê? Inimigos. Eles são inimigos como de qualquer outra nação. Eles são inimigos como qualquer incrédulo é nosso inimigo, no sentido de que eles não nasceram de novo. Estão entendendo isso? Mas, quanto à eleição, o que eles são? Amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Aquilo que Deus escolheu em Gênesis 12, ele vai permanecer. Aquilo que Deus falou e prometeu em Gênesis 12, ele vai cumprir. Os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Agora, vem você, calvinista, sou calvinista também, não se preocupe com isso, que ama Romanos 9, falando de eleição. Quem será que é eleito, não é eleito? Eleição incondicional. Eu creio fielmente na eleição incondicional. Mas aí quando você fala de Israel foi eleito e agora foi deseleito? A eleição não é incondicional? Menos para Israel. Como é que fica isso? Se você crê em eleição incondicional, e eu creio em eleição incondicional, tanto que eu creio em eleição incondicional, que eu creio que Deus elegeu Israel, e Israel continua sendo eleito, e Israel continua sendo povo de Deus. Agora, como é que tu me explica isso? Você crê em eleição incondicional, você ama Romanos 9, para ficar discutindo aí com os arminianos, mas quando vai falar de Israel, aí deselegeu Israel, não é mais eleito, não é mais povo de Deus, agora é a igreja.
Não faz o menor sentido isso. Presunção, arrogância. Porque ignorou o mistério de Israel. E o texto continua. Então, como nós devemos olhar para Israel hoje? Quanto ao evangelho, são inimigos. Mas quanto à eleição, são amados. Eles são os nossos amados inimigos. São amados por causa da eleição. Mas, por enquanto, inimigos por causa do evangelho. Precisam ser chamados ao arrependimento. Versículo 30. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Olha aqui o plano de Deus, o joguinho, né? Ele diz, vocês eram desobedientes, mas vocês receberam misericórdia por causa da desobediência deles. E agora eles são desobedientes, mas eles vão receber misericórdia por causa da misericórdia que foi demonstrada a vocês. É isso que Paulo está dizendo. Pois Deus colocou todos debaixo de desobediência para exercer misericórdia para com todos. Versículo 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, como insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Quem ia pensar num plano como esse, irmãos? E eu quero te chamar a atenção aqui, você só chega nesse nível de exultação e adoração a Deus em resposta ao plano dele. Não tem como chegar nesse nível se você não entendeu tudo isso aqui. Mas o texto não acaba aí, irmão. Capítulo 12. Portanto, depois de ouvir tudo isso, depois de entender todas essas coisas, portanto, Paulo vai aplicar agora a pregação. Irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus que foram demonstradas agora, tanto a judeus quanto a gentios, rogo-lhes que ofereçam os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos amoldeis ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só consegue viver isso aqui, irmão, em resposta ao plano de Deus. A sua resposta a tudo isso é se oferecer a Deus, oferecer o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Parar de pensar como este mundo. Parar de seguir o padrão deste mundo. Parar de viver buscando as coisas deste mundo. Depois de tudo isso, você ainda vai querer acumular tesouros nessa era e seguir o caminho do mundo? E ser só um cristão que vem aqui domingo esquentar banco de igreja? É sério que você vai continuar com essa vida depois de tudo isso? Paulo está dizendo, não se amoldem ao esquema deste mundo. E é tudo isso que Satanás vai querer tentar fazer com você. Moldar a sua mente ao conforto deste mundo, às riquezas deste mundo, à ascensão que este mundo quer te oferecer. Você vai dizer como Israel, eu quero um rei como tem as outras nações. O chamado de Deus para nós, como igreja nas nações, é oferecermos nossos corpos como um sacrifício vivo, e se preciso for, como um sacrifício até mesmo físico, por amor a Deus e por amor a Israel. Você sabe o que é uma igreja que vai gerar ciúmes em Israel, meu irmão? A gente não vai ter tempo de falar muito sobre escatologia e sobre a guerra que está acontecendo agora, mas o que vai acontecer, a Bíblia nos diz que esse ódio a Israel vai aumentar.
o ódio ao judeu vai crescer, e já tem crescido, tá? O Hamas decretou o dia do ódio. Você matar um judeu. Isso vai aumentar, isso vai se tornar cada vez mais comum. Hoje é extremamente errado. Daqui uns anos vai se tornar comum. Daqui uns anos vai se tornar correto. Hoje é errado odiar o judeu. Daqui uns anos vai se tornar comum odiar o judeu. Daqui uns anos vai se tornar correto odiar um judeu. E você que não odeia o judeu é que está errado. Porque é isso que vão tentar pintar, que o errado de toda a história lá são os judeus. Cada vez mais é essa narrativa que vai sendo construída. E os judeus vão ser odiados por todas as nações, e uma coalizão de 10 nações lideradas pelo anticristo vão tentar destruir Israel. Isso que nós estamos vendo, gente, é o cenário sendo montado. Ainda não é a grande tribulação, ainda não é cumprimento de profecia, mas é o cenário sendo montado. As perspectivas são que o Irã entre nessa guerra. Se o Irã entrar nessa guerra, nós teremos uma guerra terrível em Israel. Israel vai se recuperar dessa guerra. Israel vai entrar em um momento de falsa paz e tranquilidade. Muito provavelmente eles consigam que o templo seja reconstruído. E quando Israel menos esperar, mais uma vez, Israel é destruído. Isso é chamado de angústia de Jacó, a grande tribulação. E em Mateus 24:15, Jesus disse especialmente para o povo judeu: quando virdes a abominação da desolação da qual falou o profeta Daniel, quem lhe entenda, é a profanação do templo pelo anticristo, o anticristo se assentando no templo, Jesus disse: fujam para os montes. Vai haver a maior crise de imigrantes que o mundo já viu. Irmãos, tudo que nós temos experimentado com os afegãos vindo para o Brasil, são ensaios que Deus está nos promovendo. Mesmo o que está acontecendo agora é um ensaio, para você saber onde está o seu coração. Mais de 150 judeus foram sequestrados, foram para o cativeiro. É diferente isso que está acontecendo do livro de Juízes? Não é. E vai piorar, irmãos, a grande tribulação é pior do que isso que nós estamos vendo. Isso é um prelúdio do que vai ser a grande tribulação. E muitos judeus vão ter que fugir de Israel. E eles vão fugir para onde? Para as nações. E quando eles chegarem nas nações, o que eles precisam encontrar? Em um mundo onde todos estarão odiando os judeus, eles precisam encontrar uma igreja que não acha que Israel não é mais importante no plano de Deus. Eles precisam encontrar uma igreja que entende o significado de Israel nos planos de Deus e que vai receber esses judeus como refugiados em suas casas. Mateus capítulo 25. Jesus separa ovelhas de bodes. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes, estava no cativeiro e foste me visitar, era estrangeiro e me acolheste. Sempre que fizeste isso a um destes meus pequeninos irmãos, ali não é justiça social, meu irmão. Mateus capítulo 24, ele acabou de falar da grande tribulação, acabou de mandar os judeus fugirem. Mateus capítulo 25, se você fizer isso a um destes meus pequeninos irmãos, os judeus, vocês serão recompensados. Agora para pensar comigo, irmão. Onde você acha que deve ser o principal foco de missões nos últimos dias? Para onde você acha que os judeus, qual é a primeira rota de fuga dos judeus? Geograficamente falando, Israel está cercado de quais nações? Nações islâmicas. Nações em sua maioria árabes. Onde você acha que deve ser o principal foco de missões hoje? O mundo islâmico. Aos árabes, os países ao redor de Israel. Porque lá naqueles lugares precisa ter uma igreja lá naqueles lugares que vai receber esses judeus que vão estar fugindo.
O Brasil pode receber? Com certeza. Mas os principais lugares serão lá. Agora imagina, meu irmão, quando um judeu estiver fugindo da perseguição e ele encontrar um árabe cristão que a vida inteira o odiou, e aquele árabe cristão falar: se esconde aqui na minha casa. O quê? Mas você sabe que você pode morrer, né? Se eu me esconder na sua casa. Sim, eu entendi Romanos 12. Eu entendi o que é oferecer meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Isso vai causar um ciúmes danado, meu irmão. É neste momento, quando a igreja estiver reproduzindo o padrão da cruz, dando a vida pelo povo judeu, eles vão lembrar de um outro alguém, que há 2000 anos atrás também deu a vida por eles. Este é o momento onde milhares de judeus serão salvos, quando eles forem recebidos na casa de cristãos. Este é o destino profético da igreja, irmãos. Nós estamos nos aproximando de viver esses dias. E a minha pergunta para você é: como você tem vivido a sua vida? Como você tem gastado o seu dinheiro? Qual é a base das suas escolhas? Onde você tem gastado o seu tempo? Onde você tem gastado a sua energia, a sua mente? Quais são os seus sonhos? Como você tem educado os seus filhos? A nossa vida precisa ser 100% voltado para o plano de Deus. Irmãos, eu sinceramente acho que nós estamos vivendo de fato na geração da volta de Jesus. Todo o cenário está, nunca antes na história essas coisas aconteceram. Israel nunca teve um ataque como esse em 50 anos. A gente está vendo a história se desenrolar diante dos nossos olhos. E nós precisamos estar atentos. A ordem de Jesus no seu sermão profético é: vigiai. Vigiai para que vocês não fiquem embriagados com as preocupações desta vida. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, nós pedimos nessa noite que o Senhor desperte o nosso interior, desperte o nosso coração, Senhor. Nós oramos para que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito Santo, nos fazendo atentos aos Seus planos. A que horas estamos da noite, Senhor? Nós oramos, desperta-nos, Senhor. Nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te agradecemos porque o Senhor revelou para nós os Teus propósitos. O Senhor não nos deixou no escuro, o Senhor não nos deixou às cegas, o Senhor nos mostrou, o Senhor nos disse o que aconteceria. Pai, em nome de Jesus, derrama o Teu Espírito sobre nós para que a gente possa responder da forma correta sobre isso, Senhor. Eu oro para que o Senhor levante aqui na comunidade em Campinas pessoas que vão interceder e clamar por Israel, Senhor. Oh Deus, essa dor, essa angústia de Paulo em Romanos 9, Senhor, compartilha conosco, Senhor. Oh Deus, a gente está tão embriagado com coisas dessa vida, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Dá-nos sobriedade, Senhor. Dá-nos sobriedade, Senhor. Nós queremos parar de beber do vinho deste mundo, Senhor.
mergulhar na Tua palavra, nos Teus propósitos, nos Teus planos, Senhor. Não nos permita viver em vão, Senhor. Ajude mães aqui a educarem seus filhos com uma radicalidade ao Senhor. Talvez você é mãe, você deve pensar, nossa, mas o que eu posso fazer para cooperar com o plano de Deus? Eu fico naquele dia na rotina da casa, com as crianças. Você pode educar seu filho para ele ser um maluco apaixonado por Jesus. Ensinar ele a amar a Deus de todo o coração, força, alma, entendimento. Gastar as horas do seu dia ensinando o versículo bíblico, ensinando ele a amar a palavra, ensinando ele a orar, fazendo dele um missionário, pregando o evangelho. Ensina ele a pregar o evangelho para os amigos na escola. Oh Deus, desperta aqui, Senhor, mães, donas de casa, Senhor, para isso, para essa realidade, Senhor. Oh Deus, contagia-nos com a urgência da pregação do Evangelho, Senhor. Tira de nós toda a vergonha, todo o medo, Senhor, toda a indisposição. Senhor, libera sobre nós coragem, ousadia para pregarmos o Evangelho, Senhor. Para anunciarmos a primeira e a segunda vinda, Senhor, nós te pedimos. Levanta aqui, Senhor, uma comunidade comprometida com a pregação do Evangelho, com a intercessão a Israel, Senhor. Oh Deus, se existe alguém aqui ainda que ainda não entregou 100% a vida a Ti, Senhor, que o Senhor possa tocar a vida dessa pessoa agora, Senhor. Se existe alguém aqui que se sente ainda com metade do coração só entregue, que essa pessoa possa entregar 100% do coração a Ti, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Desperta-nos, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a orar como convém, Senhor. Ajuda-nos a sentir as Tuas afeições, Senhor. Libera sobre nós coragem para pregar o Evangelho, que nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém.